Vando, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula de História. Alguém faz ideia o que a gente vai ver hoje? Alguém sabe? Revolução Industrial. É o que eu acho pela fotinha. Você não roubou não, né? Você não viu na apostila antes não, né? Não, nem tô com a apostila aqui, professor. Ah, tá. Tá aí. Capa 4, aula 17, Revolução Industrial, certo? Tá aí, né? Londres, Big Ben. Se alguém joga Assassin's Creed lá, tem várias imagens que é de lá, viu? Que eu peguei, tá? Se alguém joga aí, é de lá. Tá? Essa imagem, por exemplo, é de computador. Tá? Muito bom, professor. Ah, é? Então tá. Eu peguei, ela tava no Google e falei, nossa, que da hora, vou pegar essas imagens. Aí eu peguei, copi. Ai, meu Deus, deixa eu ver. Bate-papo. Nada contra, mas a Revolução Industrial, chatinha. Ah, não sei, vamos ver. É que assim, essa aula, é que é terceiro ano, só tem uma aula. A Revolução Industrial é muito da hora. Bem, se der tempo, quando eu falar da questão social, é bem interessante. Mas, quando a gente fala de revolução, e vai ser esqueminha, viu? Vai ser um monte de cobrinha. O meu esqueminha vai chegar até aqui, ó, até a indústria. Mas eu já queria começar com uma pergunta. Revolução industrial é sinônimo de país ter indústria? É só o país ter indústria que aí eu tenho revolução industrial? Não, afetou as demais áreas, né? Como, você acha que são Uma várias? mudança no sistema. Ah, uma mudança no sistema, né? Eu estou falando de uma revolução, não industrialização. Um processo de industrialização tem uma revolução justamente para ter indústria. Não necessariamente, Arthur. Eu ter um processo de industrialização é uma coisa lenta. Eu estou me industrializando, está chegando, estou fazendo indústria, estou fazendo fábrica, está aumentando, está crescendo. Revolução é em 20 anos eu tenho uma transformação política, social, é a pessoa sair do meio rural e ir para o meio urbano, meu amigo, minha amiga. Pela primeira vez na história que isso aconteceu foi na Inglaterra. E isso é revolucionário. Porque as relações da cidade, elas são diferentes das relações do meio urbano. Mudou. Para essa transição, a política teve que mudar. A lógica econômica teve que mudar. As relações de trabalho tiveram que mudar. Revolução, transformação. Ter indústria, então, não garante que tem revolução industrial. Vou pegar o exemplo do Brasil. Não sei se eu já dei essa aula de Era Mauá, ou vocês lembram do ano passado, né, da Era Mauá, esse surto industrial que o Brasil teve. Eu não sei se eu dei para vocês, é tanta aula que eu estou segundo ano, enfim, às vezes repete, enfim. Mas o Brasil teve o surto industrial na época do Império. É revolução industrial? Não. O Brasil não teve revolução industrial. Naquele período, o Brasil continuou totalmente agrário exportador. As relações de trabalho ainda se manteve a relação de escravidão. Mas teve indústria, fábrica. Por que a Inglaterra vai ser pioneira? Porque ela tem mais indústria, mais fábrica? Não. Para vocês terem ideia, nesse período, a Bélgica tinha mais fábrica do que na Inglaterra. Para vocês terem ideia. Mas onde foi a revolução industrial? Na Inglaterra. Então, o que a Inglaterra tem? Qual que é a estrutura que a Inglaterra teve por trás da indústria aqui, ó, do meu esqueminha? Vai vir todo um conjunto aqui no meio que vai falar, pô, entendi revolução industrial, entendi a lógica britânica, mudou. Você tem outro tipo de lógica de pensar economia, política, relação de trabalho e assim por diante. Por isso que ali é o berço da revolução industrial. Então já é o primeiro ponto e super importante da aula. Revolução industrial não significa indústria. Ter fábrica. Tá? É quando você tem uma mudança nesse eixo populacional. Quando as pessoas saem do meio rural e vão para o meio urbano. Pela primeira vez na história isso aconteceu. E aí isso muda radicalmente as relações políticas, econômicas e sociais. Beleza? Então, bora lá. O que a Grã-Bretanha ela teve de diferente dos outros países, das outras nações, dos outros reinos, para ser o berço dessa revolução industrial? Bem, a primeira setinha aqui que eu coloco é essa política do cercamento, né? Que ela não é só do período do século XIII, não é só desse século, desculpa, do século XVIII. Né? A primeira revolução industrial é 1750, tá bom? Mas perceba, essa política do cercamento é desde o século XIII. Tá? É desde o século XIII.
Então foi um longo processo, uma longa política que no século XVI foi radicalizada essa política do cercamento. Tá, beleza. Alguém lembra o que era a política do cercamento? O que era? Ah, eu expliquei esse ano quando eu falei de Revolução Inglesa. Mas vocês têm tanta coisa, né? Não sei se vocês vão lembrar. A política do cercamento, turma, foi quando as terras que eram públicas acabaram sendo privadas. O que significa isso? Alguém comprou essas terras. Alguém comprou essas terras públicas. Quem comprou essas terras públicas? Os nobres. Tá? O Estado britânico, a coroa britânica, ela começou a vender essa terra para os nobres. E o que os nobres fizeram com essa terra? Começaram a plantar ou cultivar o quê? Que tipo de produto ou que tipo de animal? Foi um animal específico que os nobres começaram a criar. Quem são? As ovelhas. Bé, bé, bé. Né? Meu Deus, que ridículo. Então começou a criar as ovelhinhas. Nesse momento, na lousa, eu faria aquele meu desenho maravilhoso de uma ovelha, tá? Que só eu sei fazer. Tá? Bem, aí você tem a criação de ovelhas. Tá, mas por que a burguesia ela cria ovelhas? Desculpa. Por que a nobreza ela cria ovelhas e não cria outra coisa? Por que especificamente ovelhas? Ora, qual que é o principal produto manufaturado da Inglaterra? Pano, tecido. Você tem uma nobreza, então, que tem a matéria-prima no campo, que é a ovelha, né? A lã da ovelha. Sim, meu nome. Todo mundo, sem piada ruim, sem associação ridícula, tá? Então, você tem os nobres com a lã. Meu Deus. Você tem o nobre com a lã. E o que o nobre ele tem que fazer? Ele vende para o burguês. Porque o burguês vai ter a fábrica no meio urbano. Ele vai ter a fábrica. Portanto, o burguês ele vai vender esse produto. E todo mundo compra manufatura inglesa. Lembra lá do bloqueio continental? Feito por Napoleão? Napoleão tentou evitar a chegada do produto inglês, mas não deu certo? Lembram disso? Sim. Maravilha. Então, tá aí. A burguesia, ela escoa muito produto e a galera quer comprar produto inglês. Só que, para ter esse produto têxtil, é preciso essa matéria-prima. E a nobreza fala, mano, da hora, tô vendendo, a burguesia tá comprando de mim, maravilha. Aqui na Inglaterra, você teve uma união, antes, né, da Revolução Inglesa, você teve uma união entre nobreza e burguesia. Porque quanto mais a burguesia cresce, mais a nobreza também cresce. A lógica da nobreza britânica, aí vem o outro ponto, é uma lógica burguesa, é uma lógica mercantil, é uma lógica comercial. Então não é aquele combate entre, como aconteceu na França, a burguesia lutando por livre comércio e você tem a nobreza que é do campo, rural, feudal, pensando em agricultura de subsistência, não pensando numa lógica mercantil. Então um choque na França. Na Inglaterra não, você teve uma harmonia. E depois, pós-Revolução Inglesa, manteve essa harmonia. Eu tenho uma burguesia rica, eu tenho uma nobreza rica também na Inglaterra. Porque a nobreza, ela faz parte desse processo de compra e venda de produtos, ela se beneficia com esse mundo mercantil, com esse mundo econômico. Percebam? Por isso você vai ter, então, esse aburguesamento da nobreza. Tá? Beleza? Lembra daquela aula que eu prometi para vocês, da música clássica? Amanhã eu marco a data para vocês, vai ser semana que vem. Amanhã eu marco direitinho a hora. Vai ser numa quarta-feira que vem. Amanhã eu repito isso no início da aula ou alguém me lembra. Vai ser na quarta que vem. O horário vai ser à tarde. Eu vejo, ainda tenho que me organizar a minha semana, né, na semana que vem. Eu sou meio metódico. E aí, mas vai rolar, tá bom? Já que eu falei de Napoleão aqui, me veio, eu falei, eu tenho que lembrá-los que eu não esqueci. Na semana que vem vai ter essa aula aí da gente interpretar uma música que não tem letra, né? Não tem letra. Isso é incrível. Pelo som a gente consegue viajar. Bem, seguindo! Professor, depois quero falar... Tudo bem.
Quando eu finalizar a aula, você entra de novo e a gente conversa particular, beleza? É nóis. Me lembra no final da aula, tá? Senão eu vou esquecer que eu vou estar... Me lembra no bate-papo. Professor, eu quero falar com você, beleza? Bem, isso tudo, então, gera na Inglaterra, esse aburguesamento da nobreza vai gerar a Revolução Burguesa. Né? Aí a lógica dos puritanos. Qual que é a grande diferença na Inglaterra em relação aos outros países? Na Inglaterra, você tinha, na dinastia Tudor, você tinha uma liberdade religiosa. Antes da Revolução, né? Você tinha uma liberdade religiosa. A liberdade religiosa para os puritanos. Quem são os puritanos, professor? Os calvinistas. E qual que é o principal pilar do calvinismo, gente? Que a burguesia ficou muito feliz. Alguém lembra qual que era o pilar do calvinismo? Que a burguesia falou, orra, alguém que me entende? Vocês não lembram? A questão do lucro, o lucro não ser um pecado. A Igreja Católica, ela condenava o lucro. Os calvinistas, que na Inglaterra vão ser conhecidos como puritanos, eles consideram que o lucro, na verdade, é um sinal de Deus, que você é um cidadão de fé. Tá? Nessa revolução, então, burguesa, na revolução puritana, nós vamos ter, por exemplo, os atos de navegação. E os atos de navegação, turma, vão ser fundamentais para fortalecer a engenharia naval na Inglaterra. Não sei se vocês vão lembrar do ato de navegação, mas o que o ato de navegação promovia? O ato de navegação promovia o seguinte: qualquer nação, qualquer país que queira comprar produto inglês vai ter que aceitar que essa entrega, o delivery, vai ser feito com um navio britânico. E metade da tripulação tem que ser também, mais da metade da população tem que ser britânica. Então, se você quer comprar produto inglês, a Inglaterra que vai trazer para você. Você não vai mandar um barco seu, sei lá, um barco holandês, um barco francês para comprar o produto inglês. Não. É a Inglaterra que vai levar esse produto. Aí você fala, mas professor, por que isso? Controle dos mares, controle das rotas marítimas, né? Você ficar especialista, porque o principal meio de eu conseguir levar produtos, então o principal meio de transporte dos produtos é o transporte marítimo. Então a Inglaterra quer ter esse controle. Óbvio, fundamental, né? Essa especialização na engenharia naval faz com que amplie o seu mercado. Perceba a lógica britânica sempre econômica, né? Por isso que ali vai ser o berço da Revolução Industrial. Um outro fator, né? A Revolução Gloriosa. Depois da Revolução Puritana, você teve a Revolução Gloriosa, que garante na Inglaterra o quê? Um governo burguês. Um governo com uma lógica burguesa. Somando, então, os atos de navegação mais a Revolução Gloriosa tendo um governo burguês, eu tenho um fortalecimento do comércio. O comércio é fortalecido. Ora, com esse comércio fortalecido, eu buscando cada vez aumentar a oferta de produtos, significa que a Inglaterra está procurando o quê? O mercado mundial. E nessa riqueza, né? A Inglaterra conseguindo lucro, dinheiro, ela vai se especializando cada vez mais nas questões técnicas, nas questões tipo, como eu posso deixar a produção mais eficiente. Aí você tem o surgimento de máquinas, você tem o surgimento de fábricas cada vez maiores. Beleza? Cheguei aí no primeiro ponto. Só que eu tenho uma coisinha lá em cima, ó. Tá? Expliquei para você essa primeira parte, né? Essa relação desse aburguesamento da nobreza, que vai fazer uma aliança com a burguesia, principalmente depois, né? Vai voltar a fazer essa aliança após a Revolução Gloriosa. E a gente vê uma Inglaterra fortalecida, né, comercialmente, buscando mercados mundiais, buscando se inovar, buscando inovações para agilizar a produção. Beleza, chego na indústria. Só que eu preciso de mão de obra. Eu não falei para você que é o seguinte, é revolução industrial, principalmente porque muda o eixo populacional? Porque muda essa transição, as pessoas saem do campo e vêm para a cidade? Beleza, onde está isso? Está aqui com a política do cercamento. Eu tenho o fim das terras públicas. Muitos camponeses que trabalhavam nessas terras, né, colhiam e a terra era pública, não era deles, não era propriedade deles, mas beleza. Já que era pública,
eu pegava uma parte daquela terra e produzia o suficiente para mim. Beleza, subsistência. Só que o Estado britânico vendeu. A coroa vendeu essas terras. E aí, para onde que eu vou? Não tem aonde ficar. Não tem emprego para todo mundo no campo. É aí que surge o êxodo rural e é aí que surge a mão de obra para a indústria. A política do cercamento, ela foi fundamental para essa mudança, para esse eixo econômico. E perceba, é a política do cercamento que oferece o êxodo rural, então que vai oferecer a mão de obra, vai modificar esse eixo populacional e ao mesmo tempo, ela vai gerar esse aburguesamento da nobreza, vai gerar então essa lógica mercantil dentro da nobreza, vai fazer essa aliança com a burguesia. Então a burguesia crescer é a nobreza crescer, então você vai ter um incentivo para esse mercado mundial, esse incentivo para esse domínio marítimo, mercantil europeu. Tá feita a relação aí. Beleza? Certo? Se alguém tiver alguma dúvida, para aí, tá bom? Opa, alguém tentou falar aí. Diga. Não, beleza, professor. Tá. Maravilha, ótimo. Deixa eu colocar aqui. Isso. Só que aí tem um fator importante. Quem são esses industriais, né? Quem são esses donos dessas fábricas? São comerciantes, turma, que enriqueceram com o mercado mundial. E o que acontece? Essas indústrias também vão acabar gerando, vão ter trabalhadores na sua fábrica, não só camponeses. Não, Arthur, Napoleão não teve a ver porque essa revolução, esse início desse processo aconteceu em 1750. O momento em que na Inglaterra você tem uma maioria urbana, toda essa lógica, tá? Não tem nada a ver. Napoleão é 1800. A Revolução Industrial na Inglaterra é 1750. Tá bom? O que acontece? Na fábrica não vai ter só camponês, trabalhador rural. Vai ter o artesão. O artesão. O que vai acontecer? A industrialização também vai gerar mão de obra para ela mesma. Porque o artesão vai entrar em falência. Ele não vai conseguir produzir na velocidade, na qualidade do industrial. Os pequenos artesãos que viviam na Inglaterra vão quebrar. Porque eles não têm as ferramentas rápidas e ágeis como o industrial. Eles não têm produtos de qualidade como o industrial. E outra, eu colocando máquinas, eu não vou baratear o produto? Vou, né? Eu vou baratear, né? Fica mais barata a produção. Quebra o artesão. Para onde esse artesão vai? Para a cidade também. E vai virar mão de obra. Então, você tem dois fatores importantes de mão de obra, né? Que vão gerar a mão de obra. Quais são os dois movimentos? O cercamento, certo? Os camponeses que viviam da agricultura vão perder a terra, né? Vai ser vendida para os nobres, então eles vão para o meio urbano. E o artesão também, ele quebra, ele fale. Então a própria industrialização que vai gerando essa quebra, né, essa falência dos artesãos, vai gerar para ela mão de obra. Na verdade, vai gerar uma sobra de mão de obra. Aí eu consigo pagar baixos salários, né? Quando eu tenho pouco emprego, né, as pessoas aceitam baixos salários. Beleza? Aqui já começa a lógica a crítica, né, a esse sistema, a esse modelo. Os meios de produção, e aí já estou fazendo uma liga, porque eu acho que no capa 4, eu acho que ele fala de marxismo, socialismo, e o Marx bate bem aqui, né? Em que o artesão, que era dono dos meios de produção, então formas de produzir alguma coisa, ele perdeu isso. Ficou concentrado na mão do industrial, certo? Esse acúmulo de capital. Beleza? Mas aí eu não vou entrar nesse assunto porque vai ter aula específica para isso. E aí, obviamente, gera os avanços técnicos os avanços técnicos vão ser cada vez maiores. E aí eu finalizei aqui esse esqueminha, tá?
E aí, só para dizer para você o seguinte, tem uma diferença entre manufatura e maquinofatura, e eu já expliquei isso para vocês ao vivo, já, presencialmente. Alguém lembra? Porque aqui na Revolução Industrial, eu vou começar a ter ainda a produção de manufaturas e não de maquinofaturas. Alguém lembra a diferença? Não, né? Eu acho. Acho que não. Manufatura é mão de obra e maquinofatura é a tecnologia. Não, não. O que é manufatura? Manufatura, por exemplo, eu dei esse exemplo na sala de aula, não sei se vocês vão lembrar. Máquina de costura da sua avó. Não tem o pedalzinho ali? Tem, né? Quem que faz a força no pedal? É o ser humano. Portanto, a força motriz, vai tirando, hein? Física. A força motriz que faz gerar o movimento daquela máquina é uma ação humana. Então, é manufatura. Máquina a vapor, manufatura também. O que a máquina a vapor produzir é manufatura. Por que é manufatura? Porque a força motriz é algo da natureza, é algo natural. Então é o vapor, é a água, eu uso o carvão, né? Que a Inglaterra tem carvão pra caramba, então esquenta o carvão, tudo fator natural, tudo ordem natural. Então quando a força motriz ela é natural ou humana, produz manufatura. Certo? Como se fosse feito manualmente, né? Mas não é bem isso, tá? Mas é manufatura. O que é maquinofatura? Quando a força motriz é, por exemplo, energia elétrica. Você não tem ação humana ou nenhuma ação natural. Ela funciona sozinha, a máquina. Então, o que ela produz ela produz maquinofaturas. Então, ela é uma maquinofatura, na verdade. Beleza? Atento aí a isso, tá? Manufatura e maquinofatura. Tá na questão da força motriz. O que gera aquela força para aquela máquina funcionar? É força humana ou força natural? Manufatura. É força não natural, né? Por exemplo, energia elétrica? Aí é maquinofatura. Tá bom? Beleza? Para finalizar o último slide, a questão social. E aqui eu queria tratar com vocês algo que ano passado eu falei com vocês. Não foi com vocês que eu falei isso, foi com o primeiro ano. Então, dá para eu citar aqui com vocês. Bem, aí está um tipo de moradia, né? Dessas pessoas, dos operários, certo? Você tem aqui o surgimento do famoso do operariado ou do proletariado, tá? É a mesma coisa, operariado, proletariado, tá bom? Bem, e eu nem preciso dizer que as condições de trabalho eram péssimas, né? Péssimas, péssimas, péssimas. Baixos salários, exploração do trabalho infantil. Então, crianças trabalhavam, era muito comum crianças de 7, 8 anos trabalharem. Uma jornada de trabalho gigantesca. Então, eram 14 horas por dia, mais ou menos. Tá? 16 horas chegava até. E fez com que, obviamente, isso explodisse em greves, né? Gerasse greves. Que aí... E um desses movimentos importantes foi o movimento ludista. O que o movimento ludista acreditava? Que a máquina ela é responsável pelo desemprego. Ela é responsável pelo desemprego, porque a máquina está substituindo a força humana. Consequência, vamos destruir as máquinas para que não gere o desemprego. Tá? O movimento ludista aqui foi de grande destaque. E por que ludista? Porque o líder era Ned Ludd. Tudo bem? Beleza. Uma coisa que eu queria tratar com vocês, aí um extra aí, que legal, que vai dar tempo. Tem 9 minutos aí, eu consigo trocar uma ideia com vocês. Tem um sociólogo, não sei, vocês trabalharam, sei lá, o Jefferson trabalhou com vocês, o Durkheim? Ele trabalha com vocês isso, em sociologia? Emile Durkheim? Ou vocês já ouviram falar dele? Ah, é? O que ele trabalhou com Emile Durkheim com vocês? Ele falou do suicídio? É isso que eu quero saber. Professor, é daquele livro que um cara se suicidou e aí depois um monte de gente se suicidou do mesmo jeito que o livro? Não. Então eu não lembro, não. O que aconteceu aqui? Ele fez uma análise sociológica. Aquilo lá esse livro é um livro de literatura, tal. Não. O Emile Durkheim ele analisou o seguinte: que a Revolução Industrial
ela gerou um fato novo na sociedade, que não existia antes. Que fato novo é esse? Suicídio. Ah, professor, então as pessoas não cometiam suicídio antes? Não, cometiam. Mas ele percebeu um outro motivo. O número de pessoas que tiraram a vida durante a Revolução Industrial foi gigantesca. Por quê? O Durkheim diz que existem 3 tipos de suicídio. O suicídio altruísta. O que é o altruísta? A pessoa, o bombeiro, por exemplo, ele vai entrar num prédio em chamas. Ele pode perder a vida, não pode? Pode. Um policial pode perder a vida? Pode perder a vida. É um tipo de suicídio altruísta. Ele escolheu, eu vou invadir, eu vou resgatar aquela pessoa, sei que posso perder a vida, mas não importa. Então eu dou a minha vida pelo coletivo. Esse é o suicídio altruísta. Você tem um outro suicídio, agora eu esqueci o nome, mas é um suicídio soberbo. Não é esse nome que ele usa, gente. Não é. Mas o que é? É aquela pessoa que olha, bem, esse mundo aqui, ó, não me merece. Eu sou bom demais para esse mundo. Eu sou, mano, não aguento viver com essas pessoas. Não aguento viver com essa gentalha, com o jeito que essa pessoa pensa. Eu sou muito bom para viver aqui. E ele tira a própria vida. Esses eram os principais. E assim, ao passar dos séculos, o Émile Durkheim foi pegando informações, beleza. Mas a partir da Revolução Industrial, começou a ter um suicídio que ele fala que é anomalíaco, que ele não é natural ou que ele é doentio. Qual que é a doença aí no caso, né? O que acontece na Revolução Industrial? Houve uma mudança, foi revolucionária a revolução, não foi? Foi. Qual que foi a grande revolução? A revolução foi o seguinte: a vida, as decisões, as coisas da vida dependem de você. As coisas não estão traçadas por Deus. Como na época feudal. Vamos fazer uma separação aqui. Época feudal e Revolução Industrial. Na época feudal, onde você nascer camponês, você vai morrer camponês. O seu futuro está na mão de Deus. As coisas são muito bem explicadas. Você sabe qual é o seu papel na sociedade. Se você é camponês, se você é servo, se você é nobre. Todo mundo tem ali bonitinho qual que é o seu papel na sociedade. Com a Revolução Industrial, as pessoas ganham a liberdade. E o que acontece no mundo urbano industrial? As pessoas tentam se encaixar na sociedade. As pessoas, elas tentam ter um sentido, falam, mas qual que é o meu papel na sociedade? Qual que é o meu sentido na sociedade? Elas não encontram. Elas não encontraram. No mundo rural, católico, feudal, você sabia qual era o seu papel na sociedade. Só que quando vem para o mundo urbano, em que interpretações religiosas são afastadas, o que vale é a ciência, bem, qual é o seu papel social? Qual é o meu papel social? Quantas vezes as pessoas não tentam se encaixar na sociedade? Se encaixar naquele quadradinho, sabe? Naquela caixinha box. Você tentar se quadrar e você não consegue. E aí várias pessoas tiram suas vidas. Foi isso que o Durkheim ele analisou e ele percebeu com a Revolução Industrial e percebeu essas pessoas que elas não conseguem se enxergar no mundo. Por que que eu existo? Para que que eu existo? Ou a maneira que eu sou, eu não consigo me encaixar da maneira que eu sou. Não consigo ter essa liberdade de me encaixar, ser o que eu sou. Existe uma imposição social gigantesca. E aí, galera, pense em tudo o que a mulher passa, o que um homem passa. A educação, já comentei com vocês isso. O homem comete 7 vezes mais suicídio do que a mulher. E é graças a essa educação do homem que ele que provoca o machismo. É ele que bate na mulher, ele que provoca a homofobia. É ele que provoca acidente. Ano passado, né, eu falei naquele documentário, né, The Mask You Live In, né? Alguns de vocês estavam presentes. Então, eu tenho um problema aqui social gigantesco dentro dessa figura masculina. Porque ela é geradora de vários problemas. Não só problemas para as mulheres, para quem é homossexual, mas para ele também. Porque ele tira a sua própria vida.
Acidente de carro é ele que mais sofre. Ele comete mais suicídio. E aí afeta a família. Ele não sabe lidar com o sentimento. Porque ele não se encontra, porque ele só se encontra na sociedade de maneira bruta, de maneira viril. E não de outra forma. Enfim, essa é a questão social, acho que mais fundamental que a Revolução Industrial ofereceu e que o Durkheim analisou e estudou. Essa questão, essa percepção dessa questão do encaixe. Eu preciso ser cada vez mais inclusivo. Eu preciso ser cada vez mais inclusivo. Incluir as pessoas da maneira que elas são, para que elas possam falar, pô, me enxergo agora dentro da sociedade. Eu tenho um objetivo dentro da sociedade. Se encontrar diante do coletivo, né? Bem, a nossa sala é muito grande, né? Já existem 40 pessoas na sala de aula, né? E a gente consegue perceber muito bem isso, né? Essa questão. Existem os grupos, mas tem pessoas que são mais isoladas, muito quietas e que não se encaixam e não se sentem pertencentes ao meio, né? Por isso que é fundamental, como tem pessoas aqui que eu já conversei, já falei, né? De você chegar para o seu colega, chegar para seu colega, sua colega e falar, tá tudo bem? Você quer tomar lanche hoje? Quer alguma coisa? Né? Enfim, você já mandou mensagem para o seu amiguinho hoje? Já? Para o seu coleguinha? Né? Coleguinha, é tão fundidores isso, né? Mas você está falando com seu amigo, sua amiga? Você perdeu o contato com ele? Manda um oi. É bom. Né? É gostoso. Marca uma live entre vocês para falar de qualquer coisa. Não sei. Né? Nesse momento, vários problemas estão acontecendo dentro de casa. De vários colegas, amigos de vocês. Violência doméstica aumentou demais ultimamente. Né? A pessoa se sentir presa, sozinha. É maravilhoso quando você tem um encontro assim, você vê vários rostos familiares. É maravilhoso, é incrível. É bom, é gostoso. Ontem eu tive isso, né? Por causa que foi aniversário da minha treinadora. E eu vi várias pessoas, foi delicioso, sabe? Eu me senti, que bom, não sei, foi algo diferente. Então façam isso, mandam mensagem para o seu primo, para sua tia. Os adultos também estão sofrendo, os velhinhos. Fale com o seu avô, com a sua avó, manda um oi, ligue para ele, ligue para ela. Não é por causa que ele é velho que ele já está out da vida, está fora da vida. Não, ele é um ser social também e que passa por isso. E que às vezes ele precisa se enxergar também. Então manda um oi para ele e para ela. Só isso. É bom. E deixa ele falar. Deixa ele falar, contar a história. Faça pergunta para ele. Como conheceu sua avó, como conheceu o avô, enfim. Você está perdendo histórias maravilhosas, garanto. É isso. Beijo. Vai cortar o vídeo. É isso aí. Falou. Tchau, Pro. Tchau. Tchau, professor. Tchau, Pro. Tchau. Tchau, Pro. Tem lição. Desculpa. Ai, meu Deus. Tem lição, perdão. Tem lição. Pro dia 14, semana que vem, gente. Tá? Tem aí. Beleza? Já tava esquecendo já. Ai, meu Deus. Tá? Eu dei uns feedbacks aí para um pessoal que eu fui corrigir a lição